Você já sonhou com aquela viagem perfeita? Praias de areia branca, hotéis 5 estrelas, cruzeiros de luxo onde tudo parece retirado de um cartão postal, lugares onde o mundo para e há apenas a promessa de paz absoluta. Mas o que aconteceria se eu lhe dissesse que algumas dessas paradisas escondem segredos tão escuros que podem transformar seus sonhos nos piores pesadelos? Hoje vamos entrar em território perigoso, irmão. Vamos falar sobre os feriados que começaram como qualquer outro, com malas cheias de esperança e corações transbordando de emoção, mas isso acabou que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter imaginado. Eles não são acidentes comuns. Eles não são tragédias que você pode explicar com a lógica. Essas são histórias que farão você repensar tudo o que você pensou que sabe sobre os lugares que prometem ser sua fuga da realidade. Se isso já fez você sentir um calafrio, dê a ele como agora, porque o que estou prestes a dizer que você mudará para sempre sua maneira de ver viagens. Vamos para esta viagem juntos que nenhum de nós esquecerá. Há algo profundamente perturbador na maneira como o mar pode brilhar suavemente enquanto a tragédia é gesticulada em silêncio. Era 7 de setembro de 2024, e a harmonia dos mares navegou como uma cidade flutuante através de águas que pareciam abençoadas pelos deuses. Mais de 7.000 almas a bordo viviam o que eles acreditavam que seria a jornada de suas vidas. Entre essas almas estava a família Davis de Michigan. Justin, Audra e seus 3 filhos investiram suas economias, suas esperanças e seu tempo nessa jornada que prometeram ser o fechamento perfeito de um verão cheio de trabalho e responsabilidades. Pierce, seu filho mais novo, por apenas 12 anos, percorreu os corredores do cruzeiro com a energia que apenas as crianças possuem, aquela centelha de vida que faz com que cada momento pareça eterno e cheio de possibilidades. Para aqueles que os conheciam, os Davis eram a imagem perfeita de uma família americana. Trabalhadores, unidos, devotos. Audra trabalhou para a Whirlpool. Justin era um roteirista de programas como The Amazing Race. Eles construíram algo sólido, algo real. E agora eles estavam aqui, neste palácio flutuante, comemorando não apenas férias, mas a confirmação de que eles conseguiram dar aos filhos tudo o que nunca tiveram. Pierce se tornaram a alma do partido. No clube de adolescentes, ele conheceu dezenas de meninos de sua idade. Ele explorou todos os cantos do navio com a curiosidade insaciável que caracteriza aqueles que ainda não aprenderam a temer. Os outros passageiros, mais tarde, se lembrariam de como seus olhos brilhavam quando eu descobri algo novo, como o riso deles ressoou pelos corredores, como uma música que fazia todos se sentirem mais jovens. Mas na noite de 7 de setembro, essa risada saiu para sempre. A chuva começou cedo, transformando os telhados em superfícies traiçoeiras, onde a água se acumulava como lágrimas que o céu derramou sem ninguém saber o porquê. O vento havia subido e, embora o navio continuasse seu curso com a estabilidade de uma montanha que flutua, havia algo no ar que parecia diferente, carregado, como se a própria natureza estivesse contendo a respiração. Pierce estava na varanda da sala da família, no 13º andar. Uma sala que seus pais escolheram cuidadosamente, um investimento que representava sacrifícios e planejamento. De lá, você podia ver o Central Park, o coração pulsante do navio, aquele espaço aberto onde os passageiros se reuniram para sentir que, apesar de estar no meio do oceano, eles ainda estavam conectados ao continente. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naqueles últimos momentos. Algumas testemunhas disseram que viram crianças brincando perto das grades, outras mencionaram que as cadeiras estavam muito perto do limite. Christy Schofield, um passageiro que assistiu de cima, jurou que viu o momento exato em que tudo mudou. Mas mesmo ela não conseguiu explicar se Pierce estava escalando, se ele tivesse se inclinado demais, ou se o destino tivesse decidido naquela noite em que sua história chegaria ao fim. O que sabemos é que, em um instante, durou uma eternidade,
Pierce caiu 5 andares no Central Park. O som do impacto quebrou a música, silenciou as conversas e congelou o tempo de maneiras que ninguém que estava lá pode esquecer. Os gritos começaram imediatamente. Eles não eram gritos de medo, surpresa ou comum. Eram aqueles sons primitivos que surgem quando a alma humana está cara a cara com os incompreensíveis. Os sistemas de emergência do navio foram ativados. As vozes pelos alto-falantes cortaram a noite como facas e, de repente, esse palácio de prazer se tornou um estágio de desespero. As equipes médicas correram para o Central Park, onde uma infinidade de passageiros horríveis escadas haviam se formado em um círculo que ninguém ousou quebrar. Eles trabalharam com a precisão e a urgência de que apenas aqueles que viram a morte podem ter, mas havia algo em seus movimentos que já falavam sobre derrota, uma batalha que havia sido perdida antes de começar. Justin e Audra chegaram correndo, seus rostos transformados pelo entendimento de que nenhum pai deveria ter que enfrentar. Naqueles momentos, não houve palavras, não havia explicações, não havia nada mais do que a dura realidade de que seu filho mais novo, que os encheu de orgulho e alegria por 12 anos, não estava mais com eles. Quando a harmonia dos mares finalmente chegou à costa do Texas, a atmosfera era completamente diferente da de uma semana antes. Agentes federais se aproximaram como sombras silenciosas. O FBI assumiu o controle da investigação e todos os detalhes foram examinados com a meticulosidade daqueles que buscam respostas em um mundo que não fazem mais sentido. Mas as respostas não chegaram, e até hoje eles ainda o fazem. O deserto da Namíbia é um lugar onde o tempo se move de maneira diferente, onde cada grão de areia conta histórias de milhões de anos e onde a vida e a dança da morte em um equilíbrio tão delicado que um único passo falso pode quebrá-lo para sempre. Era 30 de maio de 2025 e Bernd Käbel não havia sido um turista. Ele veio como um guardião. Aos 59, esse empresário alemão havia dedicado grande parte de sua vida e sua fortuna para proteger uma das criaturas mais extraordinárias do planeta: os leões adaptados ao deserto da Namíbia. Eles eram apenas 60 espécimes em Cunaim, menos de 800 em todo o país. Cada um deles foi um milagre da evolução. Uma demonstração de que a vida encontra maneiras de prosperar mesmo nos lugares mais hostis do mundo. Bernd não era um conservacionista de desktop. Ele era um homem que financiou equipes de pesquisa que haviam trabalhado lado a lado com cientistas como o Dr. Philip Stander, que investiram não apenas dinheiro, mas toda a sua alma para garantir que essas magníficas criaturas tivessem um futuro. Havia até um leão chamado Käbel em sua homenagem, embora infelizmente ele tivesse que ser sacrificado por razões de segurança. A ironia dessa situação ressoaria de maneiras que ninguém poderia imaginar. Naquela noite, Bernd não estava sozinho. Sua esposa Connie, 57, o acompanhou junto com amigos e 6 filhos. Eles haviam montado acampamento perto da costa esquelética de Janib, um nome que agora soa como uma profecia sinistra. Eles estavam viajando em 3 veículos de todo o terreno, cada um equipado com tendas de teto projetadas especificamente para manter os ocupantes dos predadores. A segurança era uma ilusão. Às 13h30 da manhã, Bernd saiu da barraca para ir ao banheiro. Um momento de rotina, humano e comum. Mas no deserto, a rotina não existe. A apenas metros de distância, escondidos na escuridão absoluta que apenas o deserto pode oferecer, uma leoa esperada. Seu nome era Charlie. Ele tinha 12 anos e estava morrendo de fome. Charlie não era desconhecido por queimar. Ele apareceu nos documentários da vida selvagem, havia sido estudado, monitorado, protegido, mas a sobrevivência corroer seu medo natural em relação aos seres humanos, e a fome transformou seus instintos de uma maneira que a ciência ainda não entende completamente. Suas costelas foram marcadas pela pele como as barras de uma prisão que a continham em um corpo que era consumido dia após dia.
Ele havia perdido peso para se tornar uma sombra do que era uma vez, e que Shadow havia aprendido a ver em humanos não uma ameaça, mas uma oportunidade. No momento em que os pés de Burned tocaram o chão, Charlie atacou. Suas mandíbulas fecharam em seu pescoço com a precisão letal de que milhões de anos de evolução aperfeiçoaram. Ele o arrastou para os arbustos em um silêncio que era mais assustador do que qualquer rugido. Connie acordou com sons estranhos, sons que não se encaixavam na sinfonia noturna. Então, ela ouviu a voz do marido, fraca, aterrorizada, seguida de um rosnado que congelou o sangue em suas veias. Ele conseguiu sair da tenda e, no escuro, viu o impensável. Charlie arrastando o corpo sem vida de Burned durante a noite, que continuou a desafiar toda a lógica da sobrevivência. Connie não fugiu. Ele não gritou pedindo ajuda. Ele correu diretamente para a leoa. Ele pegou uma barra de metal e começou a bater nela, gritando com uma força que veio de um lugar mais profundo do que o medo ou o desespero. Ela até tentou iniciar a gola de rastreamento de couro que Charlie carregava, como se isso pudesse devolver a vida do marido. Outro campista chegou e bateu na leoa com uma lanterna. Finalmente, Charlie voltou para a escuridão, mas era tarde demais. Burned quase instantaneamente morreu. O acampamento ficou paralisado pelo terror. Ninguém dormiu. As crianças choraram por horas. Os adultos permaneceram em estado de choque, entendendo que estavam no território de algo que os superou. Mas Charlie voltou. Ele cercou os veículos rosnando, fingindo acusações, como se tivesse desenvolvido um gosto por algo que nunca deveria ter tentado. O grupo se refugiou dentro dos carros, aterrorizados demais para se mover. Na noite seguinte, Charlie atacou outro acampamento próximo. Ele destruiu uma barraca rasgando-a com garras e dentes. As imagens subsequentes mostraram o dano. Não era apenas a fome. Tornou-se uma ameaça para qualquer humano que se aventurasse em seu território. O Ministério do Meio Ambiente da Namíbia lançou uma investigação em 1º de junho. Em 2 de junho, eles encontraram Charlie descansando sob um arbusto. Naquela manhã, eles a sacrificaram. Connie falou publicamente mais tarde. Ele disse que eles aceitaram o que aconteceu, que nem ela nem Queimados teriam querer que Charlie morresse. Eles adoraram essa terra profundamente, mas o selvagem se virou contra eles de uma maneira que ninguém pudesse prever. Os habitantes locais chamavam Connie de herói, uma mulher que correu para uma leoa e viveu para contar. Um guia do safari que os conhecia disse: poucas pessoas podem enfrentar um leão e sobreviver, mas Connie fez isso. Há momentos em que a morte vem tão silenciosamente que parece quase gentil, como se a vida simplesmente decidisse se aposentar sem fazer barulho. Mas quando esse jogo silencioso acontece com 4 pessoas ao mesmo tempo, em um local projetado para ser o paraíso, o silêncio se torna ensurdecedor e as perguntas se multiplicam como ecos em uma caverna infinita. Era 15 de outubro de 2021, uma noite de outono em Cave, Albânia. O vento do mar soprou suavemente contra as janelas do Gloria Palace Hotel, um daqueles lugares que prometem ser sua fuga da realidade, onde todos os detalhes foram projetados para fazer você esquecer que há um mundo cheio de problemas além de suas paredes douradas. A família Boronov havia chegado naquela tarde. Sergei, de 60 anos, sua esposa Natalia, de 58, sua filha Katia, de 31, e seu parceiro, Nikita, de 37 anos. Eles eram russos prósperos, o tipo de família que aparece em fotos de aeroportos e resorts, sorrindo para câmeras que capturam momentos que devem durar para sempre. Eles haviam viajado pelo mundo, haviam visto maravilhas, haviam coletado memórias. Para eles, essa foi apenas mais uma aventura em uma vida cheia deles. Depois de se registrar, eles foram diretamente para o centro de bem-estar e spa do hotel, um santuário de paz e luxo, onde as preocupações devem se dissolver como sal em água morna. Eles pediram bebidas e uma bandeja de frutas. O garçom que trouxe a ordem disse que gritou para eles, mas ninguém respondeu.
No começo, ele pensou que eles estavam simplesmente desfrutando da tranquilidade da sauna. Então, ele entrou e viu o que não fazia sentido. Os 4 entraram em colapso. Um foi desabado em uma cama solar. 2 depositam movimento nos bancos. A sala ainda havia submerso na piscina, como se tivesse sido congelado em um momento de relaxamento absoluto. Não havia sinais de dor, não havia vidro ou bombas quebradas. Não havia evidências de que eles tenham tentado fugir. Era como se a vida simplesmente abandonasse seus corpos simultaneamente e silenciosamente. Às 10h20 da noite, a polícia confirmou o pior. Todo mundo havia morrido. As teorias começaram imediatamente, mas nenhuma se encaixa. A primeira sugestão foi a asfixia, talvez um fracasso na ventilação da sauna. Mas os inspetores disseram que o sistema de ventilação estava intacto e funcionando perfeitamente. Outros sussurraram em cloro da piscina próxima, um químico que pode matar se for inalado em grandes quantidades. Mas os testes mostraram que os níveis de cloro eram completamente normais. Alguns se perguntaram se haviam sido envenenados por comida, bebida ou álcool. Mas a bandeja de frutas estava intacta. As bebidas ainda estavam seladas, e os relatórios confirmaram que a família raramente bebia álcool. Nada quadrado. A embaixada russa negou que o cloro fosse a causa. Pesquisadores albaneses e russos examinaram todos os detalhes. Não houve vazamentos, não havia equipamentos defeituosos, não havia infraestrutura danificada, não havia impressões digitais suspeitas. A água da piscina era perfeitamente normal, a qualidade do ar era clara, os sistemas de sauna funcionavam corretamente e ainda 4 adultos saudáveis morreram em menos de 1 hora sem aviso prévio, sem luta, sem som. Ainda mais perturbador foi a calma da cena. Parecia que eles simplesmente tinham desaparecido. Especialistas dizem o quê? E certos gases podem causar inconsciência imediata, rápida, silenciosa e letal. Mas não foi encontrado traço a tais gases. Não havia fogo, não havia monóxido de carbono, nada. Para moradores e outros turistas, o medo se espalhou rapidamente. Se algo assim poderia acontecer em um dos resorts de maior prestígio e seguro da Albânia, o que isso significava para quem viajou para o exterior? O hotel tentou tranquilizar os hóspedes, chamando-o de tragédia, um evento inexplicável. Mas a portas fechadas, os promotores começaram a se perguntar silenciosamente se houve algum tipo de jogo sujo envolvido. O problema era que não havia evidências, não havia suspeito, não havia razão. E, no entanto, a estranheza do caso, velocidade, silêncio, a total ausência de sinais de alerta fez muitos sentirem que algo mais sinistro havia acontecido naquela noite. A família mal começou suas férias. Eles não tinham descompactado. Não haviam tentado sua bandeja de boas-vindas, nem sequer saíram da primeira noite. Um momento estava vivo, relaxando juntos. No próximo, seus corpos estavam sendo retirados de um hotel de luxo, deixando pesquisadores com mais perguntas do que respostas. E aqui está a parte mais perturbadora. Anos depois, essas perguntas permanecem sem resposta. A causa oficial da morte nunca foi confirmada. O caso permanece aberto. O Gloria Palace Hotel continua a operar, mas o mistério perturbador daquela noite permanece no ar como uma sombra que ninguém pode agitar. Então, permanece a questão: como 4 pessoas podem entrar em um dos spas mais seguros da Europa e nunca mais darem vida? Quando o dinheiro é misturado ao ódio, quando o paraíso se torna o cenário perfeito para a vingança, quando uma mãe que deu tudo para proteger sua filha se torna vítima da mesma pessoa que trouxe o mundo, então entendemos que não há limite para a escuridão que pode nidificar no coração humano. Era 12 de agosto de 2014 em Nusa Dua, Bali. O opulento St. Regis Resort subiu como um templo dedicado ao luxo e à tranquilidade, um lugar onde os presidentes haviam percorrido seus corredores e celebridades descansaram ao lado de suas piscinas. As famílias chegaram aqui para criar memórias que duram uma vida inteira. Mas para a família Mackey, essas memórias se tornariam um pesadelo que ressoaria por décadas.
Sheila Vance Mack, 62 anos, não era turista. Em Chicago, era uma figura respeitada nos círculos de elite, a viúva do renomado compositor de jazz James L. Mack. Apesar de sua riqueza, ele era ferozmente protetor de sua filha de 18 anos, Heather. Durante meses, ela tentou separar Heather de seu namorado, Tommy Schaefer, 21. Ele havia mudado sua casa, rotinas alteradas, até arrancaram sua vida em uma tentativa desesperada de proteger Heather do que ela acreditava ser um relacionamento perigoso. Mas Heather e Tommy não estavam prontos para desistir. Na verdade, eles tinham um plano. Heather tinha segredos que ele não havia compartilhado completamente com sua mãe. Eu estava grávida. E ele não veio sozinho para Bali. Tommy havia chegado silenciosamente, deslizando para o resort com um ingresso executivo comprado secretamente usando o cartão de crédito de Sheila. Sheila não tinha ideia do que ele estava chegando. Na noite em que Tommy chegou, as câmeras de segurança do hotel capturaram uma cena tensa no saguão. Ele e Sheila argumentando, sua linguagem corporal tensa. O que se seguiu não foi impulsivo. Ele estava gerenciando há meses. De volta a Chicago, Heather e Tommy trocaram mensagens de texto arrepiantes sobre matar Sheila. Eles até ofereceram $50.000 ao primo de Tommy para encontrar alguém para realizá-lo. Tommy diria que, durante a discussão, Sheila ameaçou danificar o bebê não nascido. Foi então que, segundo ele perdeu o controle. Ele pegou uma tigela de fruta de heavy metal e começou a bater em Sheila repetidamente até que ele desmaiou. Seu rosto sangrento, sua respiração desapareceu. Evidências forenses mostraram feridas faciais brutais. Heather não o impediu. Ele o ajudou a limpar. Eles embrulharam o corpo de Sheila em uma folha de hotel, colocam-o em uma mala. Eles tiveram que forçar o fechamento e, ao fazê-lo, quebraram o pescoço. Eles rolaram a mala pelos corredores primitivos do resort de 5 estrelas. Ninguém suspeitava de nada até que o sangue começasse a vazar. Um motorista de táxi notou no início o vermelho que escapou da mala para o porta-malas. Alarmado, alertou a equipe do hotel, que rapidamente chamou a polícia. Mas quando os policiais chegaram, Heather e Tommy haviam desaparecido. Eles fugiram para um hotel próximo, pensando que talvez tenham ganhado algum tempo. Eles não fizeram isso. Menos de 24 horas depois, eles foram pegos. As pessoas em casa ficaram chocadas. Entre 2010 e 2013, a polícia foi chamada para a casa do incrível Mack 80, Six Times. Distúrbios domésticos, relatos de pessoas desaparecidas, a maioria envolvendo Heather. Ele já havia passado um tempo em detenção juvenil, teve avaliações psiquiátricas e era conhecido por explorar violentamente. Mas durante tudo isso, Sheila nunca desistiu da filha. Ele tentou de tudo, terapia, estrutura e até isolamento. E, no entanto, nesta viagem, aquele que estava destinado a resgatar seu vínculo, Heather selou o destino de sua mãe. Sheila estava se recuperando desde o início da viagem. Eu estava descansando, vulnerável. Foi então que Heather reservou o voo de Tommy. Horas depois que ele chegou, sua mãe estava morta. Quando o caso foi a julgamento, as revelações continuaram chegando. Heather não era uma adolescente manipulada. Ele estava ativamente envolvido no planejamento. A razão, alguns acreditavam que era controle. Outros apontaram para a ganância. Heather pensou que herdaria até $11 milhões. Essa herança, mais tarde, ajudaria a financiar sua defesa. $150 mil. De fato, o dinheiro da herança da própria Sheila. Tommy foi condenado aos 18 anos. Heather, surpreendentemente, recebeu apenas 10. Na prisão, ele prosperou de maneiras que pareciam perturbadoras, juntando-se a grupos de dança, aprendendo idiomas e até trabalhando como tradutor. Tommy, por outro lado, lutou, isolado, espancado, com raiva. Em uma entrevista de 2019, ele expressou remorso. Heather não, pelo menos não no começo. Em 2017, ele publicou um vídeo no qual disse que não se arrependeu do que havia acontecido.
Então, em 2021, Heather saiu da prisão precoce por bom comportamento. Na época em que jogava terra americana, os agentes federais estavam esperando. Ela foi presa novamente. Há algo profundamente perturbador na maneira como a natureza pode se tornar contra aqueles que mais amam. A ironia cruel de que aqueles que dedicam suas vidas a proteger e entender o mundo selvagem frequentemente acabam sendo vítimas da mesma força primordial que os fascina. É como se a própria natureza comprasse constantemente nossa arrogância, lembrando-nos que, por mais que estudemos, não importa o quanto acreditemos que entendemos, ainda somos intrusos em um reino que nunca foi projetado para nós. Era 31 de agosto de 2013, no norte da Tanzânia. O Dr. Thomas McAfee, um médico de 58 anos dos Estados Unidos, acabara de renunciar como reitor de questões clínicas na UC San Diego Health Sciences e estava dias depois de se tornar CEO da Keck Medicine Medical Foundation da USC. Anos de liderança, dedicação e sacrifício o levaram aqui. McAfee conhecia bem a África. Amigos e colegas o descreveram como cuidadosos, experientes e respeitosos com a terra e os animais que o habitavam. Estava ficando perto do Parque Nacional Tarangare, uma área famosa por seus pacotes de massa de elefantes. Ao contrário do interior do parque, onde os turistas permanecem seguros em veículos, reservas privadas próximas permitiram a caminhada dos safaris. E naquele dia, McAfee se juntou a 2 outros americanos para uma caminhada guiada a pé. Ninguém sabe com certeza se o grupo tivesse um guia armado ou se todas as regras de segurança apropriadas foram seguidas. O que é verdade é que essa única decisão de entrar na natureza a pé lhe custaria a vida. O caminho era espesso com arbustos, o tipo de terra onde as linhas de visão desaparecem rapidamente. Então, do nada, o grupo encontrou um rebanho de elefantes. 50 deles, imponentes e inquietos. Qualquer um que tenha visto um conhece de perto seu poder. 15.000 libras de músculo, instinto e imprevisibilidade. E quando estão assustados, os elefantes reagem rapidamente. O comando do guia foi imediato, em execução. Os 3 turistas fugiram caindo pelos arbustos. Mas no caos, McAfee tropeçou, e naquele momento um elefante se separou da mochila e carregou. O chão tremia sob seu peso, e antes que alguém pudesse intervir, ele pisoteou. O impacto deixou lesões internas devastadoras. A ajuda foi solicitada e rapidamente foi levada para uma pequena clínica local, mas o dano foi muito grande. Em questão de horas, um homem que havia dedicado sua vida a salvar outros não poderia ser salvo. Sua morte deixou mais perguntas do que respostas. O Tarangare River Camp continuou anunciando os safaris walking, vendendo-os como uma maneira íntima de se conectar com a natureza. Após a morte de McAfee, as vozes na indústria começaram a se dividir. Alguns, como a operadora veterana do Safari Rec, insistiram que ele havia avisado os clientes por anos para evitar tais passeios, especialmente em áreas onde os elefantes mostraram o estresse levantado pela atividade humana. Ele até publicou um blog depois, ele intitulou Não Walking Safari, um lembrete sombrio do que ele acreditava ser negligência. Outros defenderam a prática, apontando que milhares de safáticos acontecem todos os anos sem incidentes. Mas para os colegas e a família de McAfee, os argumentos significavam pouco. Seu corpo foi levado ao Centro Médico Luterano de Arusha e os oficiais americanos trabalharam para levá-lo para casa. Na UC San Diego, onde ele trabalhou por mais de uma década, sua morte enviou ondas de choque. Sua irmã confirmou à mídia que Thomas estava completamente ciente dos riscos, mas havia escolhido a viagem devido ao seu amor por uma vida pela natureza e seu apoio inabalável à conservação. Não foi a imprudência, foi paixão. Uma crença de que, para realmente respeitar a vida, você tinha que entrar nela. Não apenas observe, a por trás do copo, mas para andar entre ela, respirar com ela, sentir seu pulso primitivo correndo em suas veias.
Essa paixão lhe custou tudo. Nos dias que se seguiram, surgiram mais detalhes sobre o incidente. Alguns relatos sugeriram que as vítimas foram espancadas não durante o pouso, mas durante uma tentativa de decolar. De qualquer maneira, o piso suave os traiu. O Parque Nacional Tarangari houve um aumento em reuniões agressivas entre elefantes e humanos naquele ano. A pressão do desenvolvimento, a invasão do habitat e a competição por recursos colocaram os rebanhos sob estresse sem precedentes. Os elefantes, normalmente tolerantes à presença humana à distância, começaram a ver intrusos como ameaças diretas. McAfee havia chegado ao momento errado, a um lugar que não tinha mais paciência com erro humano. A investigação oficial concluiu que havia sido um acidente trágico, mas evitável. Os regulamentos de segurança foram revisados e alguns operadores suspenderam temporariamente os safaris andando em determinadas áreas. No entanto, para muitos na indústria, o dano já estava causado. A morte de McAfee se tornou um símbolo dos riscos inerentes de comercializar o encontro com a vida selvagem. Seus colegas se lembrariam de McAfee não apenas como um médico brilhante, mas como alguém que entendeu que a verdadeira cura muitas vezes exige diretamente o que tememos. Ele passou anos curando corpos quebrados, mas seu coração sempre pertencia a espaços selvagens, onde a vida e a dança da morte em perfeito equilíbrio. O amor pode ser transformado no veneno mais letal quando misturado com desespero. Quando as promessas de "até a morte nos separam", elas se tornam profecias reduzidas. Quando os aniversários de casamento são celebrados com sangue em vez de champanhe, então entendemos que não há monstro mais perigoso que o coração humano quando perdeu toda a esperança. Era 25 de julho de 2017. Emerald Princess, um navio de luxo imponente, deslizou pelas águas geladas do Alasca. A bordo estavam Kenneth e Christy Manzanares de Utah, comemorando seu 19º aniversário do casamento. Ao lado deles, suas 3 filhas e família extensa estavam viajando, uma viagem destinada a marcar quase 2 décadas de amor e união. Mas sob a superfície de sorrisos e vistas panorâmicas, algo estava lentamente desmoronando há anos. Sua cabine, D726, parecia comum de fora, mas atrás da porta, a tensão estava fervendo em fogo baixo. Christy, 30 e meio, era conhecida por seu calor e devoção a seus filhos. Ele esperava a viagem para trazer paz, talvez até reparando o que havia quebrado entre eles. Em vez disso, ele revelou como as coisas foram realmente quebradas. Naquela noite, Christy disse a Kenneth que ele queria o divórcio. Ele pediu que ele deixasse o navio no próximo porto. As palavras estavam cobrando há meses, talvez anos, mas finalmente chegaram à superfície. Kenneth disse às meninas para irem à cabine ao lado. Eles obedeceram até ouvirem sua mãe gritar. Eles correram para a varanda e viram Kenneth em cima de Christy, atingindo-a. Ele não parou, mesmo quando o sangue chegou. Seu irmão quebrou, encontrando Kenneth arrastando Christy para a varanda. Ele o parou bem a tempo. A segurança veio. Os médicos tentaram salvar Christy, mas o trauma na cabeça e no rosto era fatal. Kenneth ficou lá, coberto de sangue e em branco. Um passageiro lembrou-se de uma garota descalça gritando pelo corredor. Alguns pensaram que fazia parte do jantar misterioso do assassinato noturno. Não foi. Kenneth foi preso quando o navio atracou. Primeiro, ele se declarou inocente, depois fez um acordo de culpa. Ele disse que Christy riu dele e que perdeu o controle, mas os promotores apontaram um padrão: explosões passadas, danos à propriedade, restrições. O dele, gados, citaram lesões cerebrais, transtorno bipolar e uma mistura de álcool e medicamentos. O juiz Timothy Burgess chamou o ato sem sentido e trágico, especialmente com crianças tão próximas. Kenneth recebeu 30 anos de prisão federal, mais 5 anos de liberdade supervisionada. Sem liberdade condicional, mas nunca os cumpriu. Meses depois,
ele foi encontrado sem resposta em sua cela na prisão de Juneau. Os paramédicos não puderam revivê-lo. Eu tinha 43 anos. Nenhum jogo sujo foi suspeito e a causa da morte nunca foi revelada. Emerald Princess continuou a navegar. A cabine D-726 foi limpa e reutilizada, mas para a família de Christie, o navio se tornou um fantasma. As filhas perderam os dois pais, um por violência, o outro por uma cela de prisão e uma morte silenciosa. Mas a história não terminou aí. Porque no mundo dos cruzeiros, as tragédias têm uma maneira de se repetir com variações perturbadoras. Era setembro de 2019 na África do Sul. Karen Turner, uma professora de 30 anos, comemorou seu aniversário. Ela estava grávida de 3 meses, casada e feliz, e em uma curta viagem com o marido Matthew e seus 23 meses, Hayden. A família havia escolhido a reserva natural de Lula para sua fuga. Na noite de 16 de setembro, por volta das 3h da manhã, Matthew acordou agonia. Ele sentiu uma dor aguda no estômago, aguda e repentina. Ele estava sendo atacado. 2 homens entraram na vila sob a cobertura da noite. Enquanto um enfiou uma faca em Matthew, o outro atacou Karen. Ela nem teve a oportunidade de se defender. Apesar de sua ferida, Matthew lutou com um dos atacantes, forçando a luta pela escada da vila, com sangue que se arrastava no chão de madeira. Karen ainda estava ciente, ainda lutando para suportar. Através do horror, ele conseguiu sussurrar para Mateus. Verifique Hayden. Mas quando Matthew se virou, seus olhos o congelaram em seu lugar. Karen entrou em colapso. Ele havia saído. E com ela, o garoto que carregou. Hayden, confuso e aterrorizado, foi encontrado mais tarde em seu quarto, chorando por sua mãe. Os atacantes nunca o tocaram. Eles nunca tocaram o dinheiro, os telefones ou objetos de valor espalhados por toda a sala. Eles entraram silenciosamente, derramaram sangue e desapareceram à noite. Eles não roubaram, não exigiram, simplesmente mataram. Os amigos de Turner, permanecendo em um chalé próximo, despertaram com o som de gritos e choque. Eles correram e foram recebidos com o objetivo de nunca esquecer. Aqui estamos, irmão, no final de uma viagem que nenhum de nós esquecerá em breve. Você viu como os sonhos se transformam em pesadelos, como o paraíso pode esconder o inferno mais cruel. Não são apenas tragédias. Trata-se de entender que a vida é um equilíbrio tão delicado que um único segundo pode transformar tudo. Toda a história que você acabou de ouvir é um lembrete de que não controlamos nada, que a morte pode vir vestida de aventura e diversão. Você sente esse peso no peito? Essa é a verdade pressionando suas costelas. Na próxima vez que você fizer uma mala, quando planeja essas férias de sonho, você se lembrará dessas palavras. Você saberá que por trás de cada cartão postal perfeito, uma história que ninguém jamais quis contar. Se essas histórias removerem algo dentro, ele diz, agora vejo o Paradise Different. Então, vou saber que você entendeu a mensagem. No próximo vídeo falarei sobre os lugares amaldiçoados que ninguém deve visitar. Inscreva-se porque isso está apenas começando.